Momento do Discipulado. Eu vou pegar o exemplo de Neemias naquela fase de retorno do cativeiro, que foi a última oportunidade dada por Deus ao seu povo, porque depois, quando o povo falhou, Deus aceitou aquela aliança como rompida, passou aquele período interbíblico de cerca de 400 anos antes do Novo Testamento, e aí começou uma nova aliança pela graça, o Novo Testamento, que é totalmente diferente da aliança do Antigo Testamento, e está também prestes a encerrar essa fase da graça. Esses cerca de 2000 anos da graça vai se encerrar com o arrebatamento da igreja, e a lei voltará a estar em vigor, e então Deus fará uma nova aliança com o seu povo de Israel. Vamos focalizar aquela aliança antiga na última oportunidade que Deus estava dando, quando permitiu que um grupo retornasse do cativeiro e recomeçasse a vida ali em Judá. Foi só da tribo de Judá. Quando nós examinamos com mais rigor, nós vamos ver que havia pingados de tribos do norte ali junto com eles, porque essas tribos do norte, alguns ficaram em Samaria, alguns vieram de outros lugares, e na época de Jesus nós encontramos algumas outras tribos junto com Judá. Por exemplo, Benjamim, Dan, são tribos mencionadas na Bíblia. Nós cremos que havia pingadinhos de outras tribos, pouquíssimas pessoas de outras tribos espalhadas pelo meio daqueles que eram chamados genericamente de judeus. Você entende? Então, nós estamos tratando dos judeus, tanto no Novo Testamento quanto no retorno do cativeiro, embora houvesse alguns de outras tribos também. A ordem do rei Ciro foi reconstruir o templo para que nele se oferecessem sacrifícios a Deus em favor do reino da Pérsia. E o povo judeu não entendeu bem isso, achou que era uma oportunidade para eles viverem do jeito deles uma outra fase. Demoraram a construir o templo. Primeiro edificaram o altar para sobre ele oferecerem sacrifícios e holocaustos, depois lançaram a pedra fundamental e começaram a construção, que foi logo embargada pelas demais autoridades locais. Eles não souberam ou não estavam capacitados a administrar aquela situação, e a construção do templo ficou paralisada por cerca de 14 anos. Mas eles demoraram a começar, e por causa disso, a obra foi embargada por 14 anos. Mas aí Deus levanta os profetas Ageu e Zacarias, começa a profetizar, porque também o rei já tinha mudado, e então é uma nova consulta, e então o rei já era Dario, segundo a menção no livro de Esdras, e permitiu que se continuasse aquela obra. Então ela foi logo terminada, e aproximadamente no ano 520 antes de Cristo, aquele templo estava terminado. Mas não adiantou muito, porque eles não fizeram bom uso do templo, e ficou tudo meio abandonado por quase 100 anos, até que Deus trouxe o Esdras, tocou o coração do Esdras para fazer um movimento de retorno, uma techuvá em hebraico, um retorno à lei, e o Esdras começou, mas parece que ele não teve forças, ele se enfraqueceu, e alguns anos depois, aproximadamente 14 anos depois, Deus mandou o Neemias, tocou o coração de Neemias. Esse foi com autoridade de governador e conseguiu realizar muita coisa. Agora eu chego no capítulo 10 de Neemias,
E quero focalizar isso que aconteceu ali. Eles reconstruíram os muros, prédios e providenciaram uma população para ficar permanentemente morando em Jerusalém. E Neemias fiscalizou quanto ele podia o cumprimento da lei. Não foi fácil, mas ele entendeu que precisava fazer um amplo acordo com o povo para obedecerem à lei. Então, no capítulo 10 de Neemias, foi feito aquele acordo e assinado pelas autoridades, e o resto de seus irmãos aderiu firmemente àquele acordo. Houve alguns que protestaram, mas eles assumiram que guardariam e cumpririam os mandamentos do Senhor, não dariam suas filhas para casamento com povos de outras terras e guardariam o sábado. Tudo isso está no capítulo 10 como princípios que eles estabeleceram, que no 7º ano abririam mão da colheita e também seria o ano sabático, e dariam também um imposto que Moisés determinou para o funcionamento do templo. Todo o trabalho do templo, lenha e sacrifícios, isso precisava ser algo que tivesse a contribuição de todo o povo. E os sacerdotes e levitas também assumiriam o seu trabalho. E aqui, o versículo 35, eu quero realçar, eles entenderam e se compromissaram em trazer as primícias de toda a terra, de tudo que fosse produzido, também os primogênitos dos filhos e do gado, e as primícias da massa, os dízimos, tudo isso eles se comprometeram em trazer à casa de Deus, dando aos levitas, os levitas a parte que era dos sacerdotes, e assim termina o capítulo: não desampararíamos a casa do nosso Deus. O que eu quero focalizar aqui é que isto precisa ser ensinado, que para Deus nós damos o melhor, não o último, mas o primeiro. Há muita gente que entende que Deus não aceitou a oferta de Caim porque ele trouxe só ao fim da produção, que ele trouxe do fruto da terra. E o Abel levou das primícias do seu rebanho. Claro que houve diferenças nas ofertas, mas muitos entendem que esse fator foi muito importante. O Caim deu do que sobrou, ao final da sua colheita, e o Abel deu do início, as primícias. Deus quer que a gente dê a ele as primícias do dia. Deus quer que a gente entregue a ele as primícias do nosso trabalho, do nosso tempo, da nossa dedicação, do nosso amor, do nosso coração. O melhor sempre para Deus. Mas ninguém nasce sabendo isso. Isso precisa ser ensinado aos novos quando começam a vida cristã. Mas quem vai ensinar? Os crentes velhos que não fazem isso? Que dão para Deus a sobra? A grande maioria dos crentes de igreja não tem compromisso com Deus. Eles vão à reunião quando querem, chegam atrasados, não vão com o coração sincero, vão se distraindo no culto, e assim não dão a Deus a honra que é devida. Como eles vão ensinar um padrão rigoroso para os novos? Esse é um problema sério na igreja. Existe um padrão estabelecido que é de desleixo para com as coisas de Deus, um relaxamento espiritual. Como nós vamos querer uma nova geração rigorosa, que ame o Senhor, que dê a Deus as primícias? Pois é,
nós temos que nos esforçar. Nós não recebemos esse exemplo, mas vamos passar para nossos filhos na fé, para os novos discípulos, esse modelo, esse exemplo de rigor para com as coisas de Deus. Primícias, Deus quer a primeira parte. Eu fico muito contente e feliz quando eu vejo o irmão dizendo o seguinte: olha, eu orei a Deus, pedi, Deus abriu a porta, esse emprego eu desejava, o primeiro salário eu vou dar para Deus, além de todos os dízimos. O primeiro salário, as primícias eu vou dar para Deus. Eu fico feliz e Deus honra e abençoa quem faz isto. Mas nós temos que ensinar esse princípio em todas as áreas. Eu lembro do irmão que comprou um carro novo, consagrou a Deus e começou a trabalhar no Uber. O primeiro serviço dele foi atender, passar um dia atendendo a irmãos que estavam necessitados, botou o carro e ele a serviço um dia inteiro dos irmãos e no final não quis receber nada. Não, mas nós temos que te pagar um dia inteiro de trabalho. Não, isso são as primícias. Primeiro trabalho com esse carro, eu quero consagrar a Deus, não vou receber nada. Olha, eu fiquei tocado, impressionado com esse testemunho e muitos outros também. É um bom exemplo de como a gente dá para Deus as primícias. O irmão tem sido honrado e abençoado cada dia mais e mais. Quando a gente coloca Deus em primeiro lugar, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Você dá para Deus as primícias, isso precisa ser ensinado. Meus filhos, hoje é dia de culto, vamos nos preparar desde cedo, nos aprontar para ir buscar o Senhor, não esquecer de nada, vamos dar a Deus a honra desse dia do culto. E assim por diante, em qualquer atividade, nossas férias, vamos começar as férias, vamos consagrar a Deus os primeiros dias das férias, consagrando a Deus. Vamos consagrar a Deus o que temos de melhor, as primícias do nosso coração, do nosso dinheiro, do nosso tempo, do nosso amor, da nossa família. Vamos consagrar a Deus as primícias do dia, as primeiras horas do dia, vamos dedicar a Deus em consagração, leitura da Bíblia. Isso precisa ser ensinado para Deus. O melhor, nós damos para Deus as primícias e o melhor de tudo que temos. Vamos honrar a Deus dessa maneira. Comece a praticar isso e a ensinar aos novos isso também.